Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é terça-feira, dia 25 de junho de 2024, tá chegando mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe, na próxima 1 hora a gente se junta tudo para trocar aqueles papos importantes que podem sim determinar o futuro do nosso país. Estamos falando de agroecologia, saúde, alimentação, cultura e, é claro, sem deixar de lado também a política, a economia, assuntos mais difíceis, mais delicados, mas que super fazem parte do nosso debate diário para chegar lá no nosso bem viver, na justiça social para todo mundo. Meu nome é Lucas Weber, eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Palestino deportado no Brasil. Vamos entender o que aconteceu no último final de semana com Muslim Abu Omar e a família dele também. Fim da greve nas universidades e institutos federais. Vamos entender qual foi o acordo e o que esperar daqui para frente. Enchentes no Rio Grande do Sul. Advogado ambientalista pioneiro no regramento contra a destruição da natureza, Caio Lustosa, é entrevistado pelo Brasil de Fato. E no final do programa, uma prosa deliciosa com Expedito Celeiro. Aos 84 anos, o maior confeccionista de roupas de couro no Brasil conta sobre suas peças em desfiles internacionais com João Gomes, Anitta e até o presidente Lula. É isso e muito mais, se liga que o programa tá só começando. Programa Bem Viver. E a gente abre a edição de hoje, então, explicando o que aconteceu com o imigrante palestino Muslim Abu Omar e a família dele, que foram deportados 2 dias depois de pousarem no Brasil no último final de semana. Ele é diretor do Centro de Pesquisa e Diálogo da Ásia, com sede na Malásia, justamente onde ele vive. Após desembarcar em São Paulo, acompanhado da esposa, do filho e da sogra, ele foi abordado por agentes da Polícia Federal e todos ficaram retidos lá mesmo. Ao longo do final de semana foram muitas idas e vindas sobre a situação de Muslim Abu Omar, mas por fim, uma decisão judicial obrigou que todos fossem deportados de volta para a Malásia. O Brasil de Fato conversou com o advogado de Abu Omar para entender afinal o que aconteceu e a gente entende os detalhes agora com o Leandro Milito. A defesa do cidadão palestino Muslim Abu Omar, de 37 anos, considera a ação da Polícia Federal de barrar a sua entrada no país como arbitrária, ilegal e xenófoba. O advogado dele afirma que a decisão teve como base um pedido da Embaixada dos Estados Unidos. Ao Brasil de Fato, o advogado Bruno Henrique de Moura diz que o motivo seria uma lista do Departamento de Estado norte-americano de organizações consideradas terroristas. Na manifestação da Polícia Federal, o delegado disse que recebeu uma informação da Embaixada dos Estados Unidos dizendo que ele seria terrorista e que ele estaria numa lista chamada TF-1. Nelson Mandela foi incluído nessa lista pelo FBI. Então, assim, é uma lista de caráter político dos Estados Unidos em que eles colocam os inimigos políticos deles. Diretor do Centro de Pesquisa e Diálogo da Ásia, que tem sede em Kuala Lumpur, Malásia, Abu Omar desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos na sexta-feira, dia 21. Ele estava acompanhado da mulher, grávida de 7 meses, do filho de 5 anos e da sogra. O objetivo da visita seria uma visita a seu irmão Habib Omar, residente no Brasil. Abordado por agentes da Polícia Federal logo após o desembarque, ele foi retido no aeroporto junto aos familiares. Para o advogado Bruno Henrique de Moura, não há justificativa plausível para o que ocorreu com seu cliente. Ele não é acusado de ter envolvimento com qualquer tipo de crime, nenhum crime. O que eles dizem é que ele teria envolvimento terrorista e que, por a esposa dele estar grávida de 7 meses, eles viriam para o Brasil para ter o filho em território nacional e pedir uma cidadania. Então, eles estão negando a entrada dele por medo do filho nascer no Brasil. Gente, isso é o quê? Xenofobia. O advogado entrou na Justiça Federal com um mandado de segurança e conseguiu impedir que ele fosse mandado de volta imediatamente. Ele conta que no dia seguinte, sábado, a decisão judicial deu um prazo de 24 horas para que a PF apresentasse explicações sobre o caso. O que eu tinha conseguido era impedir que a polícia fizesse isso.
até que mais informações fossem apresentadas. Porque a PF não disse nada para o Mosley e nada oficialmente para nós, entendeu? Tudo era informação de bastidor. Mas no último domingo, a juíza Milena Marjorie Fonseca revogou a decisão e a PF concluiu a repatriação de Abumar e da família dele. Todos foram obrigados a embarcar em um voo para Kuala Lumpur por volta das 8 da noite. O advogado aponta que a ação da PF desrespeitou os protocolos previstos na portaria número 770, de 11 de outubro de 2019. Fizeram tudo de forma muito apressada, muito rápida, não seguiram sequer o protocolo da portaria 770, que diz que a pessoa tem que ser notificada oficialmente das razões e do motivo pela qual ela está sendo impedida, e ela tem a possibilidade, inclusive, de recorrer dessa decisão em até 5 dias. Então, esse caso é um desse absurdo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Leandro Melito. É um caso extremamente complexo, que exige nossa atenção, então pode deixar que aqui no Bem Viver e no Brasil de Fato, como um todo, a gente vai trazer atualizações, todos os desdobramentos do que aconteceu nesse caso. A gente aproveita o tema para repercutir a última edição do Brasil de Fato Entrevista, o BDF Entrevista, que conversou com a professora de História Árabe da Universidade de São Paulo, a USP, a Alene Klamecha. Ela é especialista no tema e vem acompanhando todos os desdobramentos do que está acontecendo na faixa de Gaza e principalmente como anda a balança de poder envolvendo Israel, que é responsável por todo esse massacre que a gente está vendo. Para a professora, o país nunca esteve tão fraco politicamente. Vamos conferir uma fala do trecho dela. José Eduardo, nesse momento, depois de 8 meses de massacres, né, de um verdadeiro e caracterizado genocídio do povo palestino na faixa de Gaza, essas ações de país após país que vem somando sua voz menos, digamos assim, rápida e enfaticamente do que seria necessário para parar o genocídio, mas que vem se somando às vozes contrárias ao que está acontecendo e que estão tentando pôr um basta ou dizer basta, tem causado a seguinte situação, que Israel nunca antes se encontrou tão isolado quanto se encontra hoje, né? E fruto da sua ação na faixa de Gaza, fruto dessa política genocida que vem implementando na faixa de Gaza. Tem vários tipos de atuação acontecendo, desde ações como o reconhecimento do Estado da Palestina, o ingresso da Palestina em organizações multilaterais, como forma de, digamos assim, elevar o status e a legitimidade e o reconhecimento internacional do Estado da Palestina, que não existe na prática, né, só existe, então, em teoria, até ações do outro lado do espectro de remoção de legitimidade de Israel, digamos assim, de vários tipos, desde a ação da África do Sul, que foi a Corte Internacional de Justiça, que levou Israel à Corte Internacional de Justiça, ou seja, com uma ação contra Israel por genocídio, até a ação do Tribunal Penal Internacional, que agora decretou, né, pediu a prisão de 2 líderes, né, Netanyahu e Yoav Galan, israelenses, por genocídio, por crime de genocídio, e também de 3 lideranças do Hamas, né, até ações de países, né, individuais, como, por exemplo, países que romperam relações, que chamaram embaixador de volta. O Brasil está sem embaixador em Israel por uma sequência de eventos, o Chile, a Colômbia, a Nicarágua, que tentou processar a Alemanha também pelo fornecimento de armas que a Alemanha entrega a Israel, o judiciário de alguns países, inclusive europeus, que já emitiram, né, judiciários estes que já emitiram resoluções dizendo que o país não poderia e que não pode continuar fornecendo armas a Israel. Então, a Turquia interrompeu todas as relações comerciais enquanto não parar o genocídio. Então tem uma série de ações, diversos tipos de isolamento de Israel e de tirar legitimidade, de tirar apoio, de tentar através de boicotes, de sanções, dizer, olha, nós não aceitamos o que você está fazendo, né? Então tem esses são dois tipos de atuação. Por um lado, a atuação de apoiar e de dar legitimidade, de reforçar o reconhecimento da Palestina enquanto Estado que deveria ganhar sua independência, sua autonomia, sua autodeterminação nacional,
e ações que, paralelo a isso, e que são mais eficazes, na verdade, de isolamento de Israel, para dizer, não aceitamos as ações que você vem empreendendo, genocidas, caracterizadas com intenção e com efeito, na verdade, de levar bom, eu não preciso descrever aqui, né? A gente sabe o que está acontecendo. Há tantas mortes e há tanta destruição e há tanta fome que paira como um risco muito grave sobre toda a faixa de Gaza. A professora também comentou como os Estados Unidos poderiam estar fazendo mais para impedir o massacre. Não existe um recurso hoje mais efetivo, porque quem é que poderia parar a guerra de Israel? Quem é que poderia parar o bombardeio israelense sobre a faixa de Gaza? Só tem um país no mundo capaz de fazer isso, os Estados Unidos. E as 2 vezes recentes que ele aparentou que os Estados Unidos aparentemente tentaram frear Israel, que foi primeiro dizendo que entrar em Rafah seria uma linha vermelha, né? Biden disse, não, nós não vamos aceitar que Israel entre com suas tropas em Rafah por causa de toda a população palestina nessa cidade. E, no entanto, Netanyahu não deu maior bola para isso, entrou, invadiu. Enquanto Biden estava falando, Netanyahu já estava invadido e aumentando, inclusive, a velocidade dessa invasão. E o segundo momento foi agora, recentemente, quando Biden lançou uma suposta proposta de trégua, né, foi colocado dessa forma, em 3 fases. O Hamas sinalizou que aceitaria, aliás, já sabia, os Estados Unidos sabiam que aceitariam por tudo que já tinha sido sinalizado, e Netanyahu não aceitou, né? E olha que não era favorável ao Hamas essa proposta, era mais favorável a Israel, porque não dava nenhuma garantia, na verdade, de uma real pausa no ataque israelense. Enfim, eu posso depois desenvolver, mas não dava garantias. E mesmo assim, no dia seguinte a essa proposta, ao anúncio dessa proposta, Netanyahu ignorou peremptoriamente a proposta e aumentou e bombardeou escolas, causou mortes assim, num grau até maior do que vinha acontecendo nos dias anteriores à proposta. Então, mesmo os Estados Unidos, que são considerados o único país que poderiam parar o que está acontecendo, não estão, digamos assim, colocando em ação a pressão suficientemente forte, suficiente vontade, suficiente incentivos para que isso aconteça. Então, não tem outra possibilidade a não ser o mundo dizer, com todas as letras, não vamos brindar qualquer apoio comercial, militar, armas, negócios, contratos, enquanto Israel estiver atuando dessa forma, enquanto, inclusive, não reconhecer a autodeterminação nacional palestina, que é a única maneira de pensar numa solução mais a longo prazo, para que isso não volte depois de 3 meses a ver um novo massacre, um novo morticínio, como tem sido a história da Palestina. Agora, mesmo uma ação coordenada de boicotes pode mesmo assim não ser o suficiente, né? Mas a longo prazo, uma construção disso, né? Ações após ações, aí em algum momento você tem uma possibilidade de romper. O que precisa mesmo é desmantelar essa lógica de assassinato que está acontecendo, né? É mais do que isso, né? É uma colonização. O problema está na degradação, o problema está na raiz realmente da política israelense em relação aos palestinos, que trata os palestinos como povo subalterno, colonizado, de forma racista, trata os palestinos, vem desumanizando, tirando o caráter realmente de humanos, chamando os palestinos de animais humanos, né? E animais humanos podem ser, então, mortos, massacrados, pisoteados, feito baratas, né? É o que estão fazendo, lançando bombas sobre residências, sobre casas, né? Enfim, de novo eu querendo entrar em detalhes que não precisam, né? São dispensáveis, porque as pessoas veem, sabem o que está acontecendo. A gente acabou de ouvir então um trecho da entrevista feita pelo nosso repórter José Eduardo Bernardes com a professora Lene Klamecha. Quem quiser conferir o material completo em áudio, texto ou vídeo, pode ir no nosso site brasildefato.com.br e lá você procura pelo BDF Entrevista. O material também está no nosso YouTube e nas plataformas de podcast.
Outro assunto que começou tomando conta desse início de semana foi o final da greve de professores e servidores federais, isso nas universidades e nos institutos de educação também. Foram quase 70 dias, desde a deflagração lá em abril até agora com o anúncio desse acordo. A expectativa é que amanhã mesmo seja assinado, então, o que foi acordado entre o governo federal e os sindicatos. Vamos conferir, então, na reportagem. Os professores das universidades e dos institutos federais de ensino superior decidiram encerrar a greve numa assembleia finalizada na noite do último domingo pelo ANDES, que é o Sindicato Nacional dos Docentes nas Instituições de Ensino Superior. A paralisação começou no início de abril. A decisão foi tomada depois que a maioria das assembleias estaduais votaram a favor das propostas feitas pelo governo Lula. A categoria deve assinar os termos de acordo nesta quarta-feira, dia 26, junto ao Ministério da Gestão e Inovação e ao Ministério da Educação, o MEC. O fim da greve, no entanto, não implica diretamente o retorno às aulas. Cada universidade e instituto federal tem autonomia necessária para decidir quando termina o primeiro semestre letivo e quando inicia o segundo. Algumas pretendem voltar já nesta semana, outras, no máximo, até 3 de julho. Poucas horas antes, ainda no domingo, o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, o SINASEF, também decidiu encerrar a greve. A entidade representa os docentes e técnico-administrativos que trabalham nos colégios federais, como o Colégio Dom Pedro II, que fica no Rio de Janeiro, e nos institutos federais que ofertam cursos técnicos para jovens do ensino médio. Os técnicos administrativos da educação superior da rede federal, no entanto, continuam em greve. A FASUBRA, Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil, que representa a categoria, pediu uma nova rodada de negociações em documento enviado ao MEC, Ministério da Educação, e também ao Ministério da Gestão e Inovação, isso no último dia 21. No ofício, a entidade afirma que, a partir do retorno de consulta feita à base, solicita melhorias na proposta apresentada pelo governo, continuidade do diálogo e agendamento de novas reuniões para definição dos pontos apresentados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Douglas Matos. A gente vem para São Paulo agora falar de outro assunto que também tem gerado muita mobilização do sindicalismo no país, que é a privatização da Sabesp, a companhia de abastecimento de água e esgoto que atua no estado paulista inteiro. O governo estadual anunciou que pretende que o processo todo seja concluído até o final de julho. Por mais que seja um assunto regional, esse tema de venda de estatais exige uma atenção nossa de qualquer região do país que a gente tiver, ainda mais quando a gente fala dessas que oferecem serviços básicos para a população. A venda da Sabesp é um tema que ganhou muita força com a chegada de Tarcísio de Freitas no governo de São Paulo. Claro, ele é muito mais antigo que isso, muito antes já se falava da desestatização da Sabesp, mas com a chegada de Tarcísio, a trancos e barrancos, essa pauta foi levada adiante. Vamos entender então qual que é o capítulo mais recente dessa história. Kaique Santos está aqui para explicar para a gente. O governo de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas, do Republicanos, quer concluir o processo de privatização da Sabesp até o dia 22 de julho. A data foi anunciada na última sexta-feira, com detalhes do processo de venda do controle da estatal paulista. Empresas interessadas em assumir o controle da companhia já podem se credenciar na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, para participar do leilão. O processo vai até a próxima sexta-feira, dia 28. As duas companhias credenciadas que oferecerem maior valor pela Sabesp serão habilitadas a participar de um leilão marcado para o dia 15. Quem vencer ficará com 15% das ações. Paralelamente a isso, a partir do dia 1º de julho, será aberta a venda de mais 17% dos papéis da estatal para investidores e até pessoas físicas. A empresa vencedora do leilão e os investidores que demonstrarem interesse de comprar ações pulverizadas da Sabesp devem efetivar a compra até o fim do mês que vem, dia 22. A partir daí, o governo de São Paulo, que hoje detém pouco mais da metade das ações, passará a ter somente 18%, abdicando assim do controle da Companhia Paulista. A gestão Tarcísio anunciou ainda como vai funcionar o conselho gestor após a
privatização. Na prática, a empresa que ganhar o leilão terá direito a sugerir 3 nomes do grupo, que será composto por 9 membros. Além disso, indicará o presidente. O governo de São Paulo, que terá mais ações que a empresa vencedora, também deve indicar 3 membros, mas não poderá se posicionar sobre o presidente. Demais acionistas terão direito a indicar os outros 3 membros. O Ondas, Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, se manifestou contrário ao modelo de escolha para a formação do Conselho Gestor. A entidade é contra o fato de o Estado dar a uma empresa privada o direito de indicar o presidente do grupo que vai comandar o futuro da estatal. Outra crítica é sobre o processo de privatização da Sabesp ter sido, na visão do Ondas, marcado pela pressa. Na avaliação da entidade, o governador Tarcísio pretende concluir a venda do controle da empresa antes das eleições municipais, já que o pleito poderia inviabilizar a venda. Nesse sentido, o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento pontua que a urgência adotada para a privatização ignorou debates públicos e até mesmo a legislação. A Constituição Estadual determina, por exemplo, que o serviço de água e esgoto precisa ser gerido sob controle do poder público. Por outro lado, além de estar à venda, a Sabesp ainda deve ter na presidência um membro indicado por empresários. O Ondas e outros movimentos populares estão mobilizados e já acionaram a justiça para que a venda seja paralisada por conta de falhas em seu processo e desrespeito às leis. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução Kaique Santos. O estado mínimo permitiu que a lama chegasse até minha casa. Essa frase foi dita por uma das vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul, Álvaro Azevedo, morador de Eldorado do Sul. Ele foi entrevistado pelo Brasil de Fato alguns dias depois da morada dele ter sido completamente destruída por conta das enchentes. Enfim, é só um depoimento, claro, mas tem muito a ver, tem muito a calhar com tudo isso que a gente estava ouvindo sobre a privatização dessa Sabesp em São Paulo. A gente poderia falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente vai focar agora realmente na situação do Rio Grande do Sul. Tem atualizações importantes para a gente compartilhar. Principalmente porque um colega nosso do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, Ayrton Centeno, fez uma entrevista com um especialista que tem muita história para contar. É o advogado e ambientalista Caio Lustosa. Com 90 anos, ele foi integrante do histórico AGAPAN, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, um movimento criado em plena ditadura em 1971, considerado por muitos como pioneiro no debate de proteção da natureza. Caio Lustosa foi também vereador com uma plataforma ecológica. Depois ele foi alçado a secretário municipal do meio ambiente na capital gaúcha. Na conversa, o especialista falou um pouco dos erros que ele viu na administração de Porto Alegre para a tragédia ter chegado nessa dimensão. Ele também comentou que quando começou a se formar politicamente, ainda nos anos 50, ele tinha uma visão de desenvolvimentista, mas ao longo do tempo ele percebeu que essa ideia ia de encontro com a defesa do meio ambiente que ele tinha. Houve um descaso pelas medidas que podiam tornar paliativa a situação, no controle das bombas, dos diques e tudo. Eu nos anos 50, por exemplo, eu era partidário do desenvolvimento econômico. Mas nem se falava na época em sustentabilidade. Depois eu reneguei isso aí, como várias pessoas, vários pensadores. E eu acho que tem que mudar um modelo a dominação. Por exemplo, Porto Alegre. Quer ver? Aqui perto, o Morro do Ipa. Quando eu estudei ali nos anos 45 a 52, era um morro, só tinha aquela construção do IPA. E hoje aquilo é um paliteiro. Está cheio de construções disso, porque a legislação impede a construção em topo de morro, né? E isso nada é obedecido. Esses prefeitos todos aí licenciam essas obras. O Internacional, por exemplo, está numa área alagadiça. E o Grêmio também, e o Grêmio também. E depois ficam clamando, isso é coisa dos céus, do castigo de Deus. Não é nada. Deus não tem nada a ver com isso.
Bom, esse foi o advogado ambientalista Caio Lustosa, que atuou pela AGAPAM, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. Quem conversou com ele foi nosso repórter do Rio Grande do Sul, Ayrton Centeno, e a matéria completa você encontra no site brasildefators.com.br. A gente vai acionar nossa reportagem do Distrito Federal agora para falar de uma situação nacional, embora esteja se mostrando mais problemática nessa região, na capital federal, lá em Brasília. Se trata de um aumento das denúncias de violência contra a população idosa. Isso é muito sério, porque muitos desses casos acontecem dentro da própria casa, na própria residência da pessoa. E algumas dessas situações de agressão partem da própria família. Isso é importante para a gente entender como tudo isso está acontecendo, até porque existe um dado que a reportagem trouxe que é nacional e também fica mais agravado dentro do Distrito Federal, que é o envelhecimento da população que está num ritmo mais acelerado. Vamos entender como essas coisas se relacionam agora na reportagem. Douglas Matos está aqui para explicar tudo pra gente. O Distrito Federal apresenta um dos processos de envelhecimento populacional mais acelerados do país, com taxas de crescimento em torno de 5% ao ano. A projeção do governo é de que em 2030, 16% da população tenha alcançado 60 anos ou mais no DF. Paralelamente, os índices de violência contra pessoas idosas também crescem, desafiando o poder público e a sociedade a buscar soluções que garantam condições de envelhecimento saudável e ativo. Abusos físicos, psíquicos e financeiros, negligência e abandono, em sua maioria praticados por filhos ou familiares próximos, são algumas das violações registradas nas mais de 1.700 denúncias de violência contra idosos feitas ao Disque 100 no DF, isso entre janeiro e a primeira semana de junho deste ano. O número representa um crescimento de 30% comparado ao mesmo período de 2023, quando 1.195 denúncias foram registradas. Na avaliação do advogado Mauro Freitas, membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal, o aumento no registro de violações é resultado de campanhas bem-sucedidas de conscientização, que incentivam o uso dos canais de denúncia, aliadas ao crescimento da população idosa no DF. É muito em função da utilização do canal de denúncia do Disque 100. Isso decorre principalmente do aumento dessa própria população, né, que vem aumentando conforme o IBGE bastante, de forma acelerada aqui no Brasil, e também pelas próprias campanhas, né? Nós já tivemos aí campanhas de combate à violência envolvendo o governo brasileiro, a Polícia Federal, a Polícia Civil. O que a gente percebe é que essa violência já vinha sendo praticada e agora está sendo mais exposta, está sendo mais alvo de denúncia. A violação de direitos sociais, como saúde, segurança, alimentação e moradia, também foi denunciada em 121 casos. A pobreza e a falta de rede de apoio social contribuem para o isolamento e a dependência dos idosos em relação a familiares ou cuidadores, o que pode torná-los mais suscetíveis a abusos. Do total, 88% dos casos denunciados ao Disque 100 ocorreram dentro de casa e quase 60% das agressões foram praticadas pelo filho ou filha da pessoa idosa, o que reforça o caráter intrafamiliar da violência contra esse grupo da população. Freitas explica que as mulheres são as mais atingidas, tendo sido vítimas em 68% das ocorrências. A denúncia que se faz de violência contra a pessoa idosa, ela segue o mesmo padrão de violência contra outras categorias também, ou seja, né, contra mulheres negras, um baixo poder aquisitivo, também contra o público LGBT+. Agora, o que a gente percebe é que no Brasil, preponderantemente, as mulheres, né, são as que cuidam mais, se envolvem mais em empréstimo de recurso financeiro, são elas que cuidam dos filhos com algum problema, né? Então isso leva a ter um maior conflito. Em relação às mulheres idosas, os dados mostram que elas têm maior probabilidade de se tornarem viúvas e acabarem em situação socioeconômica desvantajosa, o que as torna mais dependentes de cuidadores e vulneráveis a violências.
Por outro lado, o advogado Mauro Freitas destaca que elas participam mais que os homens das atividades fora de domicílios, como grupos de idosos, encontros religiosos, estudos e viagens. Segundo o integrante da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB do Distrito Federal, isso pode ser um fator de proteção, já que o contato com pessoas de fora do círculo familiar facilita a identificação e a denúncia de abusos. Os índices mostram que, de fato, os filhos são bastante envolvidos nesses dramas familiares e é exatamente onde entra a nossa maior preocupação, porque isso atrapalha muito a solução. Não é comum, né, que se siga, depois de uma denúncia, às vezes com uma precipitação de violência, que se perdure depois e se busque, né, qualquer solução contra um filho, contra um neto, contra alguém da família próxima. O documento sobre as denúncias realizadas ao Disque 100 no Distrito Federal ainda aponta que, geralmente, há uma relação de dependência mútua entre o agressor e a pessoa idosa, o que contribui para uma relação complexa e de difícil rompimento. O que é mais comum é exatamente o contrário. A pessoa vai lá e depois tenta desfazer aquela denúncia, tentar diminuir as consequências, né? Porque, no final das contas, muitas pessoas idosas dependem exatamente dessas pessoas que são agressoras para algum tipo de contato com a vida externa, como, por exemplo, buscar recurso financeiro em caixa eletrônica de banco, fazer compras, trazer algum tipo de recurso, né, para dentro de casa. Então, realmente é uma dificuldade muito grande. O advogado Mauro Freitas lembra que a Constituição Federal atribui à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, garantindo dignidade e bem-estar a elas. Nesse sentido, o integrante da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB no Distrito Federal faz um apelo. Todos devem denunciar a violência praticada contra essa população e os profissionais de saúde têm obrigação de notificar. Então, as políticas públicas têm que ser voltadas hoje cada vez mais para a mobilidade urbana, saúde, segurança, né, da pessoa idosa. Então é essa a questão maior. É super importante que haja uma visão do Estado e comunidade no enfrentamento da violência contra a pessoa idosa, não como algo isolado de qualquer outra política pública. Isso está dentro de um contexto de uma obrigação de previsão constitucional de garantia dos direitos da pessoa idosa. Não fazendo isso, nós estamos indo contra o que diz a nossa Carta Magna, estamos falhando muito com a população idosa, não permitindo que haja uma longevidade ativa e saudável no Brasil com dignidade, como nós desejamos. As denúncias podem ser feitas ao Disque 100, que funciona 24 horas por dia. O canal pode ser acionado por meio de ligação gratuita. Basta discar o número 100 de qualquer aparelho telefônico. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Bianca Feifel, no Distrito Federal. Locução, Douglas Matos. O Bem Viver vai fazer agora uma ponte aérea com Nova Olinda, no Ceará, para falar com uma celebridade, simplesmente um dos maiores confeccionadores de roupa, especialmente de couro, um dos maiores designers de moda que o Brasil tem, sem dúvida alguma. Estou falando de Expedito Celeiro, mestre da cultura, reconhecido oficialmente pelo governo do estado do Ceará e também pelo Ministério da Cultura. Em 2017 ele recebeu o título de Notório Saber da Universidade Estadual do Ceará. Ele que confecciona roupas aí para muita gente, para muita celebridade, para muitas Fashion Weeks, seja aqui no Brasil, em Milão, em vários lugares, enfim, uma celebridade, não tem outra definição, um grande mestre. Então, desde já, Expedito Celeiro, muito obrigado pela disponibilidade e por atender a gente do Brasil de Fato, viu? Muito obrigado você por o convite. Expedito, quem te conhece hoje, vê todo o seu sucesso, vê suas roupas sendo vendidas pro exterior, viu até presidente vestindo a sua roupa, imagina, né, que todo teve uma carreira de sucesso, que teve bons passos, que tudo deu bons frutos, mas nem tudo sempre foi assim, né, seu Expedito? No começo não era tão glamurosa a sua vida.
Não. No começo foi muito complicado, né? Para poder eu chegar onde eu tô hoje, eu passei um pouquinho de aperreio, sofri pra caramba, né? Porque o povo não queria acreditar nas coisas e a gente trabalhava, fazia algumas peças, mas acabava por aqui mesmo, na região, né? Mas hoje, graças a Deus, que o pessoal começaram a ver e começaram a dar valor. E hoje a gente o trabalho nosso está indo para o mundo quase todo, viu? E o senhor tem um momento, tem um marco, um ano, um acontecimento que o senhor se lembra, assim, que foi um divisor de águas, que quando as pessoas começaram a reconhecer o trabalho do senhor? Tem, sim, tem. Foi mais de 85 para cá, viu? O que aconteceu em 85? Em 85 apareceu o museu aqui em Casa Grande, que tem um teatro feito por uma mestre, Violeta Reis, que ela doou, ajeitou e deixou. Hoje ela é falecida, mas a história é dela, né? Aí começou a aparecer bastante gente, os artistas vinham para se apresentar. E aí acontecia dos artistas vir para aqui e comprar as peças para se aposentar, ou para se apresentar no teatro, né? E daqui as pessoas que vinham levavam uma peça e as pessoas, lá onde eles paravam, as pessoas começavam a achar o trabalho interessante, achar bonito, achar bem feito, essa coisa toda, aí começou a aparecer por aqui. E hoje a gente já está conhecido. O senhor lembra qual foi o primeiro artista, a primeira pessoa famosa que comprou uma peça do senhor? Lembro, mas não posso falar. É segredo? É segredo. É segredo. Para mim, todas as pessoas que me compraram e compram hoje, todas são famosas. Eu não tenho essa separação de uma pessoa. Para mim, todos são igual, sabe? Me comprou uma peça e está me ajudando. E me leva também para mostrar aonde ele para e tal. E é assim, sabe? Que eu considero todo mundo igual, tá bom? Seu Expedito, é um negócio de família, né? Você herda um trabalho, um ofício que era do seu pai, não é? Comigo já é a 5ª geração. Só que eu mudei, sabe? Eu aprendi a fazer o trabalho com couro, mas o trabalho era um trabalho bem rústico, bem com aquele materialzão grosseirão, que era para andar na caatinga, pisar na lama, lutar com os animais, para vaqueiro, para cigano, para tropeiro, que era de fazenda, de sítio, da caatinga mesmo. Mas aí foram se acabando esse pessoal, que hoje é difícil você ver um cigano, é difícil você ver um vaqueiro. Aqui na nossa região é pouco. É difícil você ver uma pessoa vestida numa roupa de couro para ir pro mato, atrás de gado, essa coisa toda. E aí foi onde eu tive que me virar nos 40, não foi nem nos 30, para poder vender alguma coisa, né? Aí foi onde eu criei fazer as peças descoloridas, com o maior sacrifício da vida. Eu mesmo fazendo as tintas, e eu mesmo curti o couro, montei um curtume manual. Aí eu curtia, tratava, pintava e fazia as peças. Aí quando eu comecei a fazer, que ninguém nunca tinha feito, umas peças diferentes, né? E aí foi onde o pessoal gostaram e deram valor e a gente está aqui trabalhando. E essa percepção de adaptar as tuas obras, as tuas peças, de algo funcional, de algo prático, para algo estético, que fosse bonito, essa percepção foi sua, do senhor? Você recebeu um conselho de alguém? Como que relata um pouquinho mais de como foi essa percepção e essa adaptação do seu trabalho? Não recebi conselho de ninguém, porque quem podia me aconselhar era a minha família, meu pai e meu avô. Mas eles eram falecidos nessa época, aí quem trouxe essa inteligência foi a precisão de ganhar dinheiro para manter a família do meu pai e a minha, que eu já tinha na época 3, 4 filhos, e meu pai faleceu muito novo, deixou 10 filhos, fora eu,
E aí foi o que me deu a inteligência, foi Deus, para eu poder manter essa despesa, certo? Certo. Seu Expedito, o senhor comentou um pouquinho do trabalho do seu pai. Tem uma história de que ele teria confeccionado uma sandália para o Lampião, para o seu Virgulino. Conta um pouquinho mais dessa história. É verdade? É lenda? O que você lembra? Não, lenda não gosto de lenda. Eu conto a verdade, eu não conto nada para ninguém. Eu não gosto de lenda. Lenda para mim é a mesma mentira. Eu não gosto de mentir. Isso era o meu pai que eu não vi, mas quando eu comecei a ficar na oficina, mas o meu pai, ele contava para os amigos dele, a vaqueirama que procurava ele para fazer os trabalhos para o campo. E meu pai contava a história que estava fazendo uma cela, uma noite, terminando uma cela para ir para o campo, no outro dia cedo. E aí apareceu um cara desconhecido, todo cheio de arma, chapéu grande, todo cheio de estrela, e meu pai não sabia de onde ele vinha. Mas aí o cara perguntou como era o nome do meu pai disse Raimundo Pinto de Carvalho, mais conhecido por Raimundo Celeiro. Aí ele disse, por que Raimundo Celeiro? Aí meu pai respondeu, porque eu faço cela. Aí a família nossa virou Celeira, o nome da família quase toda. O meu avô era Gonçalo Pinto de Carvalho, mas eu conheci por Gonçalo Celeiro. Meu bisavô, Pedro Celeiro. E o tataravô, João Celeiro. Aí. Então, aí meu pai ficou com medo, porque nunca tinha visto aquelas coisas armadas assim lá na casa dele. Mas aguentou a mão, ele disse, se eu trouxer um modelo para você fazer umas opercatas, você faz. Aí meu pai disse, faço. Se eu souber fazer o modelo que você trouxer, eu faço. Se não, mas posso tentar. Ele disse, pois me aguarde, daqui 1h30 eu estou por aqui de volta e vou trazer o modelo e você vai ver se você faz, né? Aí meu pai está certo. Aí ele chegou com 1h e pouco, tirou de dentro do bornal uma sandália não, só o desenho num papel. Aí meu pai achou estranho porque o solado da bicha era meio quadrado. Aí ele perguntou, mas por que é diferente o solado? Ele disse, não, faça do jeito que está no desenho, que tá bom. Aí meu pai fez com 30 e poucos dias, o mesmo cara procurou, aí achou que estava perfeita, aí perguntou ao meu pai se ele sabia para quem tinha feito aquelas opercadas. Meu pai disse, foi para você que mandou fazer. Aí ele disse, não, mais ou menos assim, mas você fez para o capitão Virgulino, mas não pode falar nada, tem que ficar na sua, viu? Estou dizendo só aqui para você. Aí vai dizendo logo quanto é que eu quero pagar. Meu pai disse, não, nada não, só um pazinho. Foi experiência e tal, ficou logo com medo, porque o bicho era assombrador, né, na época. E aí depois o meu pai fez algumas peças pro cangaço, mas eu não sei bem o que era, não. Acho que era aquelas coisas de bandoleira de espingarda, chapéu, essas coisinhas assim, andou fazendo ainda, depois dessa sandália. E quando foi com bem uns 30 dias, o mesmo cara levou de presente um punhal e deu a meu pai, pagando a sandália. Um presente que eu vou lhe dar porque você não cobrou nada da sandália e tal. E esse punhal ainda hoje eu tenho ele guardado. A história que eu sei é essa daqui. Meu pai não mentia nem para ganhar um. Que história, hein, seu Expedito? E essa sandália aí que o senhor está comentando é a famosa sandália com a ponta quadradinha, né? Que o Lampião usava justamente para enganar os volantes. Era para não saber se está indo ou voltando, né? Certo. O cabo era inteligente, viu? E foi ele mesmo que desenhou o modelo. Ele mesmo desenhou e mandou, porque ele era metido da artesão também. Certo. E seu Expedito, o senhor estava falando um pouquinho aí que não tem mais cigano, não tem mais vaqueiro caminhando aí pela região. Tem uma influência da cultura cigana nas suas obras, não tem? Tem, porque quando eu comecei a trabalhar, a fazer as peças coloridas,
eu me inspirava muito nas ciganagem, sabe? Porque tem gente que às vezes diz, mas essas peças suas é muito enfeitada, desenhada, muito colorida. Eu digo, não, aí é ciganada, é a ciganada. Porque eu gostava muito de olhar para a roupa das ciganas, para mim, aí chegava em casa e ia tentar fazer os desenhos. Mas eu me inspiro muito no vaqueiro, no cigano e na paisagem, viu? É só o que eu gosto de inspirar. E os corações que são tão presentes nas suas obras? Os coração é uma história meio interessante, porque aqui tem uma vaqueirama na região, quando eu comecei a fazer roupa para vaqueiro, foi em 1960. Que eu me dediquei mesmo só para trabalhar com couro. Aí tinha uma vaqueirama aqui que dizia, não, falava pro patrão, ei patrão, quero uma roupa de couro que a minha se acabou, tá se rasgando, não presta mais. Ele disse, pois procura uma pessoa que manda fazer e que eu procuro o dinheiro que eu pago. Aí ele dizia, eu vou mandar esse pedido de celeiro fazer, porque ele faz um gibão bonito e ele bota uns corações muito bonitos na frente do gibão e eu gosto do trabalho dele. Aí por isso foi que eu também me acostumei a fazer a peça, e cada peça minha hoje eu boto um coraçãozinho, sabe? É a nossa marca. Que lindo, seu Expedito. E tem muito segredo para trabalhar com couro? Como que é a prática? Ou você descobriu aí algum segredinho? Como que funciona? Tem segredo, é muito segredo. Assim, como eu hoje faço muita roupa para desfile de moda, para novela, para filme, essas coisas assim, porque desfile de moda é um bicho complicado, porque você não pode mostrar aquilo que já existe no mercado. Você tem que criar um estilo próprio para aquele evento, para aquele desfile lá. Do mesmo jeito, se você vai fazer um filme baseado no cangaço, no cangaceiro, nessa coisa, aí a gente tem que pegar o couro natural, que chama couro cru, mas não é bem couro cru, é couro natural, e eu faço a tinta do jeito que eu quero, do jeito que é para ser, baseado no cangaceiro, e eu faço todas as peças da cabeça até o pé. E tudo eu faço da cor que eu quero, faço do desenho que eu quero, faço do mesmo jeito que o cabo pede. Às vezes faço mais diferente um pouquinho, é aprovado melhor que ele pediu, porque eu tenho muita base com isso, né? É assim, é muito complicado porque o couro é muito trabalhoso, né? Mas eu acho bom, viu? Eu acho bom esse desafio. Com certeza, e o trabalho fica maravilhoso. Seu Expedito, o senhor estava falando aí de algumas obras suas que já foram, algumas peças suas que já foram expostas aí nas diversas desfiles de modas pela Europa, em Milão, por aí vai. Também teve alguns artistas famosos aí que já usaram as suas peças, por exemplo, João Gomes no Grêmio do ano passado, ele usou, a Anitta também desfilou no Carnaval do ano passado usando, né? Como que é? Você gosta aí quando esses artistas pedem pro senhor, o senhor fica honrado ou como você disse, todo mundo é igual? Não, todo mundo é igual no coração, mas a gente fica honrado, fica agradecendo muito a Deus e as pessoas que nos procuram, viu? A gente dá graças a Deus por isso, porque através de uma pessoa daquela que usou o nosso trabalho, aí é bom porque mostra o mundo todinho e os outros veem e nos procuram, viu? E o Luiz Gonzaga também usou peças do senhor, não foi? Luiz Gonzaga usava, eu fazia sandália para ele, fiz ribão, fiz uma sandália, fiz bolsa, inclusive ainda nunca parei de fazer o modelo que eu fiz para ele, que ele pediu. Sempre de vez em quando eu faço uma remessa. O Luiz Gonzaga? Eu conheci Luiz Gonzaga, a primeira vez que eu vi ele, foi aqui mesmo, na cidade que nós moramos. Ele veio inaugurar um recanto que tem aqui, que chama Recanto Clube. O dono era Idemar Alencar. Aí ele veio meio cedo e Idemar saiu mostrando a cidade a ele. E ele foi na minha oficina e conversamos bastante. E ele encomendou a bolsa do jeito que ele queria.
e eu fiz e mandei para ele. Que bonito. Aí desse tempo pra cá a gente ainda se encontrou, mas ele já estava meio doentinho naquela época. Ele já era famoso na época? Ele já era famoso, mas já estava doente, em 85. E entre Luiz Gonzaga, João Gomes e Anitta, qual que é o artista aí que o senhor tem mais afeição pela música? Os que todo mundo é bom, mas o Luiz Gonzaga não tem aparelho, não. Mas o senhor curte o som da Anitta, do João Gomes também, ou não? Com certeza, com certeza. Seu Expedito... Não, mas assim, porque o Luiz Gonzaga veio primeiro, né? Aí a gente se acostuma bem com as músicas dele. E o que eu gosto das músicas do Luiz Gonzaga, porque ele canta do chão até o céu. Canta tudo. Canta os passarinhos, canta os animais completos, sabe? Sim. O bicho era uma fera. Cantava o sertão como ninguém. E a música de Luiz Gonzaga é um livro aberto, é uma história bem contada. Assim como suas peças de coro também. Seu Expedito, o presidente Lula também recebeu, faz mais ou menos 2 meses, um gibão do senhor aí no encontro com o governador Eumano, não foi? Foi, lá no Iguatu. Como que foi aí essa sensação aí do presidente estar usando um gibão seu? Foi muito legal, mas eu já sou acostumado. Não é a primeira vez não, sabe? O presidente usa peça minha. O Lula mesmo já tinha usado chapéu nosso, no outro pleito, que ele foi presidente. Já tinha sentado numa cadeira nossa aqui na Expocrata também. Mas foi muito bom, ficou legal porque depois que ele usou o gibão, apareceu a encomenda de gibão aqui, não dá nem conta para fazer. Eita, coisa boa. O que não falta no guarda-roupa do presidente é gibão, é chapéu, é sandália sua, né, seu Expedito? Tem bastante, tem. Seu Expedito, para fechar nossa conversa, eu quero saber se existe alguma proposta que faria o senhor sair do Cariri. Não vai existir, só quando morrer mesmo, porque aí não tem jeito. E olhe lá. Mas mesmo assim, é capaz de depois de morto ficar por aqui. Tá certo, então. Expedito Celeiro, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente. Um prazer imenso, amigo. Tá, prazer todo meu. Muito obrigado por ter nos procurado. Gente, que delícia de conversa. Acabamos de ouvir uma prosa muito boa com o mestre Expedito Veloso Carvalho, muito mais conhecido como Expedito Celeiro. Aos 84 anos, ele é um expoente absoluto da moda brasileira. Ele trabalhou e segue trabalhando com peças de couro, desde cintos, sandálias, chapéus, até os imponentes gibões. Tudo isso já rodou na mão de muita gente, como ele próprio comentou. O próprio cantor João Gomes usou uma das peças dele no Grêmio do ano passado. A Anitta também posou. Além do presidente Lula, que segundo o próprio Expedito tem um guarda-roupa cheio de peças do artista. Expedito Celeiro vive em Nova Olinda, que fica no Cariri cearense, onde segue confeccionando as obras dele no ateliê, que fica no ladinho do museu em homenagem ao trabalho que ele segue fazendo. Então vale muito colocar aí na agenda para uma próxima viagem de férias. E para encerrar o programa de hoje, a gente vai falar de um verbo, é isso mesmo, uma palavra que determina uma ação cada vez mais urgente para o país, que pode significar inclusive uma resposta para tantos problemas que a gente vem vivendo. Estamos falando de aquilombar. Esse verbo deriva de outra palavra, que é quilombo, e vem sendo usado por diferentes grupos de movimentos negros no Brasil de forma a reivindicar a verdadeira história do país e, por meio dela, traçar os caminhos que a gente precisa para o Brasil. É por aí que se explica essa potente expressão futuro ancestral. Bom, no último mês, a CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, realizou a segunda edição do Encontro Nacional do Movimento, denominado, adivinha só, Aquilombar. O evento contou com a presença de ministros de Estado e a gente confere os detalhes agora com Rafaela Ferreira. Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato. A luta por direitos, junto com a celebração da diversidade dos povos quilombolas, se transformou em um único verbo, o aquilombar. É como explica Ana Lúcia,
estudante de Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e quilombola da comunidade Campinhos de Virgem da Lapa. O aquilombar pra gente é demonstrar nosso modo de vida, nosso modo de pertencimento, né? Que é a nossa cultura de reivindicações. Então, o aquilombar para o futuro é justamente apresentar isso também para a sociedade, de forma que a gente não perca, né, o nosso pé no chão, né, o nosso sentimento e a oralidade e a ancestralidade, mas também fazendo as reivindicações que pra gente é tão cara, né? O movimento foi o mote de um encontro de comunidades quilombolas de todo o país, que aconteceu em maio, em Brasília, durante a segunda jornada de lutas dos quilombolas no Brasil, organizada pela Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, a CONAC. Em um momento em que 7 em cada 10 brasileiros e brasileiras já vivenciaram pelo menos um evento extremo associado às mudanças climáticas, de acordo com a Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, IPEC. O aquilombar também destaca a importância das raízes culturais na construção de um amanhã mais inclusivo e sustentável, a partir do cuidado ancestral na preservação da natureza. Segundo Edna Paixão, membro do coletivo de mulheres da CONAC e quilombola da comunidade Boa Vista em Afrânio, Pernambuco, a relação é de sobrevivência. A gente faz com que a plantação consociada com outras plantas produzam mais, e com isso precisa desmatar menos. A nossa relação com a água, a gente não poluir os rios, a questão dos agrotóxicos, a gente não usa dentro das nossas comunidades, a gente produz de forma orgânica, então preserva aquela água, né? Aquela água que vai servir para o consumo humano, que vai servir para a criação de animal, e automaticamente, somando essa renda, não precisa desmatar mais ainda para que aconteçam os desastres naturais que acontecem, naturais até que ponto, mas provocado pelo próprio homem, né? Pela ação do homem, por a questão da ganância, da produção, que não é para o consumo, para a sua subsistência, mas para o agronegócio, para a especulação, para a venda, para a exportação. Para Deusa Almir, mais conhecida como Fiota Calunga, a relação é ainda mais especial com o bioma cerrado. A produtora rural conta como usa os frutos típicos da região na produção e geração de renda para ela e sua família. Eu trabalho com baru, trabalho com óleo de coco, óleo de mamona, sabão de tingui, óleo de buriti, paçoca de baru, farinha de baru, paçoca de cana, paçoca da castanha do baru. A relação do cerrado é uma relação porque lá nós moramos na roça, né? E nós convivemos anhona e fruta na floresta. Tem baunilha do cerrado também, que é da natureza nós lá, que ela é tipo uma trepadeira. Aí ela dá na mata, né? E quando é na época nós coleta, né? E aí ela é muito agregadora de valor. Tem os mistérios segredos do mundo. Ser quilombola também é lutar pelo futuro. Uma das principais propostas das comunidades quilombolas é a titularização por terra. Até dias atuais, apenas 147 territórios foram titulados. Dos mais de 1.300.000 quilombolas registrados no país, quase 90% ainda vivem em comunidades que não foram tituladas, como mostrou dados levantados pelo primeiro censo quilombola da história, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, como ressalta Edna Paixão. A gente quer a titulação das nossas terras e tem sido para a gente um processo muito doloroso para a questão da espera. Então, nesse país, há mais de 6 anos não se titula um território. Então, assim, para a gente que vem na luta, para a gente isso é muito caro, isso é muito dolorido para o nosso povo, porque a gente tem visto, fruto dessa demora, dessa amorosidade, pessoas perderem sua vida por conta da especulação imobiliária, por conta da grilagem de terra. Então, para a gente, a titulação ela é fundamental para a existência dos quilombos. Luta travada dia a dia com orgulho de preservar as tradições, construindo o futuro, a quilombar, como celebra Deusa Almir. Quilombola para mim é uma grande beleza, uma grande natureza, porque a gente faz parte da rede, da liderança, do teterevô, da bisavó, né? E nós levamos esse resgatamento do quilombola. Tem muita força, tem muita energia para trabalhar, para ser disponível, né? Para conversar com toda essa livre, com todo o carinho, com a grande beleza com as pessoas. De Brasília, do Brasil de Fato DF, Rafaela Ferreira. Axé!
E assim a edição do Bem Viver dessa terça-feira fica por aqui, anunciando que amanhã a gente está de volta sempre a partir das 11 horas da manhã. A gente chega para o mundo inteiro por meio da radiobrasildefato.com.br. O nosso programa também vai ao ar a partir da 1 da tarde aqui em São Paulo pela Rádio Brasil Atual, a nossa parceira RBA 98,9 FM. Aqui em São Paulo você confere o nosso programa e pelo Brasil inteiro você também pode ouvir. O nosso programa é retransmitido por dezenas, centenas de emissoras e todas elas estão lá no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer todo mundo que está junto com a gente nessa. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação e o roteiro deste programa foi de Lucas Weber. Edição e produção de Camila Guiar, Daniel Lamir, Douglas Matos e Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Muniz e Ravena. Diretora de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Amanhã estamos de volta, gente. Até lá. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.